Senhor para os irmãos e um bom dia de salvação a todos. Mais uma vez encontramos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, amém? Espero que encontrar todos com paz, saúde e harmonia. E cada hora esteja abençoado, amém? Oremos para começarmos a nossa aula e para que o Espírito Santo venha nos orientar, nos capacitar e nos dar a direção correta no nosso ensino. Ele é o nosso professor por excelência. Amém? Amado Deus e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai querido, visita cada lar, Pai querido. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor. Que o Senhor venha nos orientar, Senhor. Abra a nossa mente, Pai querido. Nos dá entendimento da Tua palavra, Pai querido. Nos dá inteligência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que Teu Santo Espírito permaneça o tempo todo aqui entre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Amém. Nós vamos dar continuidade, né, ao nosso ciclo de ensinos que eu falei que a gente ia ter sobre as epístolas de Paulo, né? E vamos encerrar hoje com a epístola de 2 Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu. Foram as últimas palavras de Paulo que ele pôs numa carta, né? Que logo depois disso ele foi sentenciado à morte, foi martirizado e executado. Amém? E nós podemos dizer que esta carta até pode ser chamada de uma carta testamento, né? Que nesta carta Paulo ele está expressando seus últimos desejos, a sua última vontade, né? E as suas últimas preocupações, né? Então, podemos assim chamá-la, né? De uma carta testamento. E como a gente ficaria muito longo a gente ler todo o livro, eu separei algumas partes aqui e nós vamos ler, amém? E o bom seria que, se você ainda não leu este livro, né, essa epístola de Paulo a Timóteo, né, a segunda carta de Paulo a Timóteo, era bom que lesse. É muito interessante, muito importante. E como vocês sabem, eu já falei, né, eu sou um grande entusiasta do apóstolo Paulo. Eu gosto demais de tudo relacionado a Paulo. Essas epístolas são maravilhosas. E esta epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, é difícil você não ler essa epístola, não se emocionar, não ficar tocado, né, com tudo que aconteceu, né? E cada vez que eu leio, mais eu gosto e eu mais eu sinto tocado, né, sobre a vida de Paulo. Amém? E só para nós entendermos, eu gosto sempre de falar nesse assunto, né, entender o contexto histórico, né? O que aconteceu naquela época, como era a vida naquela época, né? E nós vamos entender o seguinte, o contexto histórico. Diz que Paulo
Escreveu a carta provavelmente no ano 66 e 67 depois de Cristo. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso pela segunda vez em Roma. E nós já lemos anteriormente, né? Principalmente em Filipenses. Em Filipenses a gente vê que Paulo, quando ele foi preso a primeira vez, ele, com o seu exemplo de vida e com as suas pregações, ele consegue conquistar muitas conversões lá, inclusive dos carcereiros. Então ele fica numa situação até que preso, mas até que razoável, né? Aí nós vamos ver aqui, ó. Anteriormente preso em Roma, Paulo gozou de certas regalias que inclusive lhe permitiram dispor de casa independente. A gente pode ver aqui que eu separei aqui em Atos 28, 30. Vamos ver aqui. Atos 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez. Nós vemos aqui que Paulo ele consegue ficar em que nós chamamos de uma prisão domiciliar, né? E nós vemos que mais tarde, depois disso, Paulo foi posto em liberdade, né? Aí Paulo em liberdade, ele pôde se dedicar ao que ele mais gostava de fazer, né? Pregar o evangelho e o seu trabalho de apóstolo, pregador, apóstolo, mestre, evangelista, né? Paulo era incrível, extremamente usado pelo Espírito Santo, né? E um grande missionário. E Paulo prosseguiu no seu trabalho por algum tempo, né? Aí o que acontece? Mais tarde ele é preso de novo, só que dessa vez as coisas mudaram, né? Em outras circunstâncias. O imperador romano Nero, o que ele faz? Ele põe fogo em Roma, e decide pôr fogo em Roma. Aí ele fazendo isso, ele põe a culpa nos cristãos, né? Aí justamente para jogar o povo contra eles. Aí acaba conseguindo, né? E devido a tudo isso, os cristãos passam a ser perseguidos, não somente pelas autoridades, mas também pelo povo. E isso faz com que as circunstâncias mudem drasticamente. E sendo Paulo, o apóstolo Paulo, sendo o grande líder dos cristãos naquela época, ali naquela região, ele passa a sofrer uma perseguição bem maior. E ele acaba sendo preso. E ele sendo preso, ele passa a sofrer grandemente. Ele passa a ser torturado. E para você ter uma ideia, os historiadores dizem que
aonde Paulo ficou preso, o lugar já era ruim. E Paulo ainda foi para, chamamos de um subsolo, né? Uma masmorra. Era o lugar que era destinado aos presos mais perigosos. Então ali naquele lugar era um lugar totalmente ruim, totalmente insalubre. Para vocês terem uma ideia, em Roma naquela época era comum ter aquelas casas de banhos, né? E ter banheiros públicos, né? E o esgoto dessas latrinas, desses banheiros públicos, eles passavam por cima desse presídio, por cima dessas masmorras, né? Então o esgoto da cidade passava por cima dali e era um lugar totalmente fédido, horrível, um lugar extremamente ruim. E não bastasse isso, ele ficava o tempo todo acorrentado, né? E era tido como um malfeitor. Nós podemos ver aqui em 2 Timóteo 2:9, o relato de Paulo aqui, 2 Timóteo 2:9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, né? Ele ficava o tempo todo acorrentado, o tempo todo algemado, preso ali naquele lugar, né? E ele sofria todo tipo de mal que você possa imaginar, né? E nós podemos ver aqui que a expectativa dele não era muito boa, né? É o que diz aqui, né? O término previsível das suas expectativas para si era de sua execução em breve. Nós podemos ver aqui, que eu separei aqui em Atos 4, do 6 ao 8. Legal. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Nós vemos aqui que, como ele fala aqui, né, que esse Alexandre, o latoeiro, causou a ele muitos males, que esse Alexandre era um torturador, né? E Paulo foi muito torturado. Amém? E você vê aqui que ele até fala aqui, né? Alexandre causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Você pode imaginar o que ele passou ali, né? E nós vemos aqui também uma tristeza que ele tinha, né? Tipo uma mágoa, né? Que fala aqui sobre Demas. Ele foi companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária. E nós vemos que Demas não suportou, né? Passar pelas dificuldades e, como Paulo aqui, né? Que o Paulo diz, né? Amou o presente século, né? Ele
abandonou tudo para certamente ir atrás de riquezas, né? Que nós não sabemos o certo, que ele não fala qual a idade dele, como era ele. Só diz aqui que ele abandonou a Paulo, preferiu o mundo, né? E nós vemos aqui que, como a tristeza que ele tinha, né? Que ele foi abandonado, né? Ele foi abandonado por muitos de seus companheiros, muitos filhos na fé, né? Muitas igrejas que ele ajudou a implantar, né? As igrejas da Ásia, principalmente, né? Ele foi abandonado. Podemos ver aqui no capítulo 4, versículo 16. 4,16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Nós vemos que Paulo, estando preso, ele teve o julgamento. No primeiro julgamento, muitos cristãos, por medo, por outras circunstâncias qualquer, não foram ao julgamento dele, né? Você vê que ele fala, né, que muitos o abandonaram, ninguém compareceu, né? E nós vemos que ele fala até com uma certa mágoa, né? Uma certa tristeza, né? Você vê pessoas que ele ajudou, igrejas que ele levantou, né? Agora estavam se acovardando e abandonaram Paulo, né? E naquela situação que ele se encontrava, né? Situação totalmente adversa, né? E a gente vê que alguns historiadores, né, falam, né, que provavelmente ele estava com a saúde debilitada, até porque era próximo do inverno, né? Nós podemos ver que, não, como nós já lemos, né, aqui no 4:13, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade. Você vê que situação, né? E nós vemos que exemplo de homem de Deus, né? Que exemplo. E nós vemos que verdadeiramente ele pode ser chamado de um homem de Deus, um verdadeiro apóstolo, né? Você vê tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo isso em nome do Evangelho, para que o Evangelho fosse pregado, né? Como ele diz, né? A tempo e fora de tempo, né? Para que esse Evangelho nos alcançasse hoje, alcançasse a mim, alcançasse você, né? Como nós já lemos da outra vez no livro, nas lições passadas, né? Nós lemos lá em Filipenses, né? Que nós podemos ver que foi um grande passo que foi dado, né?
para que o Evangelho nos alcançasse, né? Para que, como ele era chamado, né? O apóstolo dos gentios, né? Para que o Evangelho chegasse até nós hoje, né? Ele ultrapassou todos os limites, ultrapassou as barreiras, as fronteiras, né? E ele pôde, eu posso estar aqui hoje falando com você do grande amor de Deus, desse Deus maravilhoso, né? E foi através de Paulo, né? Quando ele deixa o Oriente e atravessa para o Ocidente, né? Que ele chega à Europa, e até mesmo quando ele foi preso, na época que ele foi preso, né? Ele esteve na Espanha, naquela área ali, pregando, levando o evangelho e implantando igrejas, né? Nós vemos a importância de Paulo, né? Para nós cristãos, né? E com tudo isso, com todo esse sofrimento, Paulo não deixou de encorajar e de demonstrar a grande preocupação e o grande amor que ele tinha pela igreja e pela pregação do genuíno evangelho. Nós vemos que, nós lendo essa epístola, nós vemos que através de todo esse sofrimento que ele passou, sendo humilhado, né? Sendo violentamente espancado, passando por tudo isso, ele nunca deixou de pregar o evangelho, de se preocupar com o genuíno evangelho, com o verdadeiro evangelho, né? Você vê que ele sempre fala a Timóteo, para que Timóteo se preocupasse em levar a verdade, em ser exemplo, em Paulo fugir dos falsos mestres e falsos doutores, pessoas que deturpavam o evangelho, pessoas que de certa forma até enganavam o povo, uma falsa doutrina. E nós vemos aqui, né, que ele sempre exortando, né, para que Timóteo fosse um exemplo, né, um exemplo de um cristão, de um verdadeiro cristão, que ele não deveria se envergonhar do evangelho, ele não deveria se acovardar nem sentir vergonha. E ele devia ter sempre perseverante. Ele fala, né, mesmo que para isso seja necessário sofrer por causa do evangelho. Paulo, ele sabia, ele sofreu muito, ele sabia que a sua morte estava bem próxima e mesmo assim, em momento nenhum ele fraquejou, ele se acovardou, muito pelo contrário. Ele até dava força, né, para Timóteo, que ele considerava Timóteo como um verdadeiro filho, né, que ele fala que ele sempre falou, né, filho na fé. E ele sabia
que Timóteo tinha essa capacidade. Ele sabia que Timóteo era capaz disso. Por isso que ele estava sempre encorajando, né? E nós podemos ver aqui também que Paulo lhe deixa aqui uma profecia. Ele adverte aqui a Timóteo, mas isso é uma profecia que serve para nós hoje, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque né, nós podemos ver aí que isso era uma profecia, né? Que Paulo ele advertiu a Timóteo naquela época, mas que essa palavra vem ecoar nos dias de hoje, né? Nós vemos a prova aí de que como o Espírito Santo de Deus ele usava o apóstolo Paulo, né? E é o exemplo que ele deixa para nós, né? Como ele mesmo fala, né? Sede imitadores de mim como eu sou de Cristo, né? E que nós possamos seguir firme nesta palavra, né? Que ele sempre fala, né? Que nós devemos dar exemplos de cristão, né? Nós devemos ser cartas vivas, né? Nós devemos nos apresentar para este mundo como exemplo. E nós devemos estar sempre perseverante, sempre atento ao que está acontecendo à nossa volta, né? E nós temos que estar sempre na contramão deste mundo, né? Nós não podemos jamais deixar que o mundo venha influenciar a igreja. A igreja que deve influenciar o mundo. E como Paulo advertiu aí, né, que nós devemos fugir de tais males, né? E outra coisa que eu lendo, né, preparando essa lição, eu estava pensando, né,
a diferença de apóstolos e apóstolos, né? Nós vemos que o que passou todos os apóstolos, né? Todos os apóstolos passaram, vê que Paulo passou. Aí nós vemos, será que esses apóstolos modernos, esses apóstolos contemporâneos, né? Esses apóstolos dos dias de hoje, será que eles estavam preparados para isso? Será que eles estão preparados para isso? Será que eles conseguiriam passar o que Paulo passou? Né? Nós vemos apóstolos andando de jatinho particular, de helicóptero, morando em mansões. Apóstolo dizendo que Deus tem que fazer você prosperar. Se você não for próspero, você não tem intimidade com Cristo. E nós vemos que os apóstolos, na verdade, eles sofreram muito. Né? Você vê o exemplo de apóstolo. Né? E eu gostaria de encerrar aqui com no capítulo 4, no versículo 7 e 8. Amém? O que Paulo fala aqui, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém? É o que nós vemos aí, né? Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Nós possamos ficar com esta palavra, né? Nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor. Amém? Prepara-te. Prepara-te na palavra, no conhecimento e na prática dos bons costumes. Né? Como Paulo fala, que devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Amém? E espero que os irmãos tenham gostado da nossa aula. Amém? E espero vê-los logo breve com outras aulas. Amém? E oremos para o término da nossa aula. Amém? Amado Deus e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar grandemente, Pai querido. Ó Senhor, cada lar, Senhor, visita, Senhor, cada lar, Pai querido. Ó Senhor, vai retirando o que não provém de Ti, Pai querido. Ó Senhor, dai-nos, Senhor, entendimento, Senhor, da Tua palavra, cada dia mais e mais, Senhor. Abra nossa mente e o nosso coração, Senhor, para que nós possamos guardar, Pai querido. Ó Senhor, e que nós possamos praticar, Pai querido,
a sua palavra, Senhor. Pois de nada adianta, Senhor, aprendermos, guardarmos e não pô-los em prática. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai, nos dê discernimento, Senhor, para que nós possamos, ó Senhor, fugir do engano deste mundo, Pai querido. Senhor, não permita, Senhor, que nós venhamos ser enganados, não, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai querido, nós oramos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém.